O deputado federal petista Lindbergh Farias saiu em defesa do presidente Lula e criticou duramente parte da imprensa e atacou a canalice do ex-juiz Eco Moro. Confira. Olá, pessoal. Olha, eu estou fazendo essa live porque hoje uma parte grande da imprensa ataca o presidente Lula pela declaração dele sobre o caso envolvendo o Moro, que ele falou em armação do Moro. Eu quero contextualizar isso, quero falar com vocês sobre isso. Se teve uma armação nesse episódio, foi uma armação falsa da narrativa que essa extrema-direita bolsonarista criou. Pegando primeiro a visita do Flávio Dino à favela da Maré, tentando criar uma coisa falsa, que é associação com grupos criminosos. Utilizaram a fala do Lula, que o Lula deu uma entrevista no 247, falando quando estava preso, e foi uma expressão que ele falou, daquele sentimento dele, que queria foder o Moro, e foi isso que ele falou ali. E no outro dia tentaram associar tudo isso à operação da Polícia Federal, como se Lula, como se o governo, como se o PT tivesse alguma coisa a ver com aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando o Lula falou de armação do Moro, ele estava se referindo a uma coisa que de fato foi muito estranha. Veja bem, a operação, a investigação da Polícia Federal já estava acontecendo. E por que estava acontecendo? Porque primeiro nós temos um governo que preza pela democracia. Foi a nossa Polícia Federal, houve uma decisão de aprofundar aquela investigação. E na verdade nós estamos falando de proteção da vida de um adversário nosso. Vários promotores, juízes, inclusive o atual senador Sérgio Moro, né? Então foi uma decisão nossa de fazer aquela investigação. O que é que o Lula, e eu concordo com o Lula, fala de armação do Moro? Olha, tem uma coisa estranha nesse processo todo. A investigação já estava acontecendo. Aí o Lula, naquela quarta-feira, dá uma entrevista na TV 247, onde ele fala, muita gente diz, olha, ele não precisava ter falado isso, porque eu também acho que a gente não tem que ficar colocando o nome do Moro para cima. E o Lula falou daquela indignação que ele sentia quando estava preso e falou aquela frase do Moro. Aí é que está o problema, né? Isso aí foi na terça-feira. Na quarta-feira, a juíza Gabriela Hart, e vocês sabem quem é a juíza Gabriela Hart, foi a juíza que substituiu o Sérgio Moro quando o Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro. Quando o Sérgio Moro entrou para a política. Ela que substituiu o Sérgio Moro. Ela, inclusive, foi aquela que deu uma sentença condenando o Lula naquele caso do sítio de Atibaia. Inclusive, tem aquele famoso copia e cola. Ela copiou e colou trechos numa sentença do Sérgio Moro. Ela é ligadíssima ao Sérgio Moro. Então, quando o Lula fala de armação, ele não está questionando a operação da Polícia Federal, está questionando o timing. O Lula dá essa declaração na terça, a juíza Gabriela Hart, na quarta-feira, nem 24 horas depois, ela deflagra a operação e quebra o sigilo, que não devia ter quebrado, tudo para proteger as pessoas. Era para ter feito uma operação sigilosa, desmontado o que estava sendo armado pelo PCC, mas quando ela abre o sigilo, o que é que ela faz? Ela constrói, ajuda, favorece o Moro e a extrema-direita bolsonarista, que estava querendo fazer uma cortina de fumaça, mudar a pauta, sair daquela coisa das joias do Bolsonaro, e eles começam a dizer, olha, o Lula falou ontem em fuder o Moro, e no outro dia sai uma operação do PCC, uma operação da Polícia Federal, para desarticular um esquema do PCC contra o Moro. Eles tentam vincular, isso é que é criminoso, pessoal. Eles tentam utilizar a frase do Lula, ela no outro dia quebra o sigilo para reforçar essa percepção, para reforçar essa narrativa. Porque o que eles tentaram fazer é o seguinte, olha, Flávio Dino foi na favela da Maré. Isso aqui é criminalização. Eles sempre fazem isso, pessoal, sistema-direita. O Lula, quando foi no Complexo Alemão, vocês viram, eles tentam dizer que tudo que é morador de favela é traficante, quando a gente sabe que 99,9%
moradores de favela não são traficantes. E tem traficante também em Zona Sul, nas áreas ricas. Não é nada uma coisa a ver com a outra. Então eles pegam Flávio Dino indo na Maré, ligação com o tráfico, ligação com grupos criminosos. O Lula, com aquela fala dele, e no outro dia tentam vincular. Se o PCC quer atingir o Moro, Lula quer atingir o Moro, Lula e o PCC... É isso. Isso é que é criminoso. Eu aguento. Essa semana, eles passaram a semana inteira com essa narrativa falsa. Eles só vivem com narrativa falsa, com fake news. E o Lula tá certo quando diz assim, a armação é no timing. A Gabriela Hack, eu volto a falar, é assim com o Moro, foi a juíza que substituiu o Moro. Condenou o Lula no processo que foi anulado também. E ela ajuda o Moro, porque o Moro estava fora da cena. E o Moro volta para a cena, se passando de vítima, e como se o Lula quisesse e tivesse alguma coisa a ver. É essa a narrativa. E o Lula, nesse sentido, eu quero dizer uma coisa a você, o Lula está certo. Tem uma armação. Essa coisa da Gabriela Hack, a divulgação do sigilo, foi para construir essa narrativa. Agora, se você me pergunta, eu digo, a gente tem que ter cuidados nessa coisa, porque essa turma do Bolsonaro, toda semana eles querem criar uma narrativa nova. Eles tentam mudar a pauta. Eles tentam achar cortina de fumaça. A pauta da gente estava muito em cima das joias do Bolsonaro, que aquilo é um escândalo criminoso. Joias de mais de 16 milhões, que eles têm essa pauta. A gente tem que ter cuidado para não cair no jogo deles. Porque eles, quando esse assunto do Moro entrou, e aí eu diria, talvez, o que pudesse ter sido evitado? Eu acho que o Lula deixar... voltou aqui. Voltou, pessoal. Voltou. O que eu estou falando aqui, pessoal, é que a gente tem que ter cuidado com eles. Eu acho que talvez o erro que teve aqui foi acho que o Lula não devia ter falado nele, porque o Moro estava morto. E eles estão querendo com essa coisa agora tentar mudar a pauta do escândalo das joias, né? Agora, digo uma coisa a vocês. Na essência, o Lula está certo. Tem coisas mal explicadas aqui. A armação foi o timing. Foi a entrada da juíza Gabriela Hack, quebrando o sigilo para tentar associar a operação da Polícia Federal contra o PCC com a fala do Lula no dia anterior. Isso é armação. É assim que eles funcionam. E a gente tem que ter muita inteligência para saber enfrentar esse jogo. O Lula, vocês sabem, está indo domingo, ele está com a leve pneumonia, está indo domingo para a China. Essa é uma viagem histórica. A gente tem muita coisa para fazer para recuperar a economia desse país, para gerar empregos. Mas olha, nós temos que ser firmes em saber enfrentar essa extrema-direita. Eu encerro dizendo o seguinte, a cobertura da imprensa em cima dessa frase do Lula, escandalosa, entendeu? Como se o Lula tivesse completamente fora de propósito. Ninguém, eu volto a dizer, está questionando aqui a operação da Polícia Federal. A Polícia Federal agiu de forma correta. E eu volto a dizer, se fosse a Polícia Federal do Bolsonaro, contra um inimigo dele, contra um adversário deles, duvido que eles tivessem feito uma operação dessa. A direção da Polícia Federal nossa, o delegado-geral é o Andrei, e o ministro da Justiça decidiram o seguinte, olha, apareceu o nome do Moro, nós temos que proteger. É uma tarefa do Estado, a proteção de autoridades, seja adversário ou aliado. Isso é muito importante ser dito, é uma postura da Polícia Federal que nós temos que aplaudir. Isso não veio do nada não, pessoal, volto a dizer. Teve uma decisão do diretor-geral que foi indicado pelo Lula. Vamos desmantelar essa quadrilha. Vamos proteger todo mundo que foi ameaçado. Vamos proteger o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Então a atuação da Polícia Federal foi correta. E o Flávio Dino tem razão quando merece aplauso a atuação da Polícia Federal. A única coisa que está errada aí foi a atuação da juíza Gabriela Hack, né, quebrando o sigilo para facilitar a vinculação a uma mentira. Tentar associar a frase do Lula num dia a uma operação que já estava acontecendo há muito tempo. Porque as ameaças eram lá de trás.
Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Isso é que a gente tem que enfrentar. E eu acho que a gente tem que voltar à nossa pauta. Eu sempre digo, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso por corrupção. Cada semana surge um fato novo, toda hora surge um fato novo. É rachadinha de cartão corporativo, são as joias. Muita coisa ainda vai aparecer. Vocês sabem essa investigação do Alexandre de Moraes sobre atos antidemocráticos. Aquilo pegou muita coisa, não só de atos antidemocráticos. Pegou muita coisa desse mar de lama que essa turma estava colocada, tá? Olha, eu sou Lula e digo uma coisa a vocês. O Lula tá certo quando diz que teve armação. Teve armação nesse episódio. O nosso erro talvez tenha sido levantar a bola do Moro. Esse cara não merece o que esse cara fez contra a democracia brasileira, a fraude que ele fez, que foi demonstrada em todo o processo contra o presidente Lula. É claro que eu entendo às vezes o presidente Lula, né? A pessoa que ficou presa 580 dias, vítima de uma injustiça desse canalha, porque esse Sérgio Moro é um canalha. Você sabe uma pessoa que eu nunca me sentaria à mesa, se chama Sérgio Moro, um canalha, né? Que fez isso contra o presidente Lula, contra a democracia, foi ser ministro do Bolsonaro, sujeito de quinta qualidade. E é claro que eu entendo que o Lula às vezes não consegue. A pessoa, Lula perdeu a Dona Marisa, gente. Lula perdeu sua mulher, perdeu a Dona Marisa naquele processo todo. Eu estava lá quando a Dona Marisa morreu, eu vi o sofrimento. Dona Marisa morreu depois daquela condução coercitiva do Lula, quando entraram na casa dela. Ela se desestruturou depois dali. Então a gente entende também a coisa do Lula, o sentimento do Lula. Agora, esse Moro estava apagadíssimo, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado nessa luta política. A gente não pode ser pautado pelas narrativas deles. Todo dia a pessoa fica impressionada, eles se inscrevem ali naquele congresso e inventam essas teses. Eles tentam achar uma tese lunática deles. Eles falavam naquele 8 de janeiro, depois, que ali era gente infiltrada de esquerda, que queriam ser... Olha, tenha paciência. Se tem uma coisa, eu digo para eles, olha, se tivesse essa... Vocês estão falando de CPI, mas vocês não querem CPI. Porque se tivesse uma CPI daquela, ia aparecer deputados deles envolvidos naqueles atos, naquele quebra-quebra no Supremo, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. É claro que a gente não quer CPI, porque a gente não quer parar a pauta do país, tem que ser crescimento, as realizações do governo Lula, para ficar discutindo com um bando de lunático. E porque também já tem uma operação muito rigorosa sendo conduzida por Alexandre de Moraes. Uma apuração muito rigorosa que vai pegar muita gente. Eu quero ver se esse Bolsonaro vai voltar mesmo para o Brasil. Estão dizendo daqui a 15 dias. Se tem um cara covarde, fujão, é esse Bolsonaro. Então, pessoal, vamos reorganizar a pauta agora para a próxima semana. Tem a viagem do Lula à China. E vamos ter esse cuidado sempre de não ser pautado por essa extrema-direita. Foi armação, sim. Essa Gabriela Hart ajudou a construir essa narrativa falsa, mentirosa, aloprada dessa extrema-direita brasileira.